Boa tarde. Vou aqui digitar o nome de nossa live aqui, que é Ariano Suassuna e o movimento armorial. Ao fundo aí nós estamos ouvindo o Quarteto Romançal. Ficou certo aqui, ficou. O Quarteto Romançal é digamos assim, uma das a palavra cria posterior não é muito boa, mas dos resultados posteriores do movimento armorial, com um dos maiores artistas do movimento armorial para mim, que é o Antônio José Madureira. E uma das minhas grandes alegrias nesta vida... Falou, seu Lucas, boa tarde. Uma das minhas maiores alegrias nessa vida é que eu vi uma apresentação ao vivo do Quarteto Romançal quando eu morei no Rio de Janeiro, no 2000. Eu estava fazendo o primeiro ano do mestrado no UFRJ e aí eu tive a alegria de estando lá e tem não sei como é que é o nome do lugar mesmo, agora já faz muito tempo, mas então eu fui lá nesse dia e fui lá em outros dias nesse mesmo lugar, né? Que fica o quarteto, que teve essa apresentação do Quarteto Romançal. Era tipo uma espécie de centro de tradições nordestinas, mas não era bem esse o nome não. Bom, então a minha ideia inicial era fazer uma live sobre o movimento armorial. Eu não estava pensando em colocar o nome do Ariano de frente assim, da live, porque eu acho o Ariano muito conhecido. Quem está na internet aí já viu e vê com frequência várias vezes coisas sobre Ariano Suassuna. Os vídeos do Ariano são muito engraçados, muito curtidos. As aulas, espetáculos que ele fez, as entrevistas que ele deu. Tem muito programa sobre o próprio Ariano, né? Eu tenho uma olhada no YouTube, vi muita coisa, né? E uma coisa curiosa é isso, assim. Então eu não estava muito... Mas o movimento armorial é muito pouco conhecido. Então a minha ideia básica era fazer essa live só sobre o movimento armorial. Então ela já estava programada, mas não ia ser, digamos, somente sobre isso. Mas aí, no dia 21 de setembro, né, do mês passado, eu acho que eu fiquei sabendo disso nesse mesmo dia, eu acho que sim. Na terça-feira de manhã, rolou aí dia 22, né, rolou pela internet aí que a estátua do Ariano, que fica ali no centro de São Paulo, de Recife, na chamada Rua Aurora, tinha sido vandalizada, né? E aí é muito ruim, né? Assim, muita gente ficou muito triste, né? Com esse ato de depredação. Eu vi muita gente reclamando e alguns até opondo, né? Assim, como se tivesse sido ocorrido em outro lugar e não aqui num lugar do Nordeste e tal. Então eu fiquei muito triste. Eu não sou o cara que gosta desse negócio de monumento assim, não. Como dizem, eu li o Pierre Nora e aí a gente tem uma série de discussões a fazer com isso. Mas eu fiquei bastante assim, triste, a palavra é essa, né? Com esse ato de vandalismo de uma imagem de uma estátua de uma pessoa como Ariano, né? Que você... Sim, pode ser que ele tenha feito mal a alguém, mas eu não tenho notícia disso, né? Uma pessoa que tende, né, a ser muito simpática, muito engraçada, divertida e tudo. Lógico que se envolveu na política, mas sempre me parece uma pessoa muito digna, né? Essa história do Ariano, eu acho que é uma história de dignidade. Bom, então aí eu resolvi fazer um pouco essa coisa de falar sobre o Ariano e sobre o movimento armorial. Muito mais como desagravo a essa depredação, né, que ocorreu,
do que como realmente tentar esgotar a obra do Ariano e tal. Mas o que mais eu vou falar hoje aqui mesmo é sobre o movimento armorial, que obviamente o líder do movimento armorial, o iniciador, o grande, o grande propulsor disso foi o Ariano Suassuna, suas ideias, né? E sua capacidade de mobilizar pessoas, né? Então o Ariano, como todo mundo mais ou menos sabe, ele é paraibano, né? Nasceu na Paraíba, mas nós vamos conhecê-lo muito porque ele passa a vida toda, assim, a grande parte da vida dele é no Recife, né? E aí ele chega a ser secretário de cultura e tudo. O pai do Ariano Suassuna, ele era governador, né? E ele nasceu em Itaperoá, né? Uma família de Itaperoá, uma família do sertão. E ele chegou a ser governador da Paraíba, da Paraíba, e num determinado momento da vida ele foi assassinado, né? Ele inclusive era vice-candidato à presidência do Brasil na chapa de Getúlio Vargas, né? Então, aí com esse assassinato, inclusive eu acho que eu não tenho certeza, parece que o Ariano nasceu no palácio do governador, né? Assim, quando ele nasceu. E aí a família, com esse assassinato do João Suassuna, eles foram para o Recife, né? Meio que fugidos, né? Digamos assim, a palavra não é essa, mas assim, saíram daquele ambiente, dessas lutas políticas muito fortes. Então a gente vai perceber que na vida dele, isso, ele nasceu no palácio. Obrigado, Fabrício. E aí na vida dele ele vai levar muito, assim, durante muito tempo, né, essa formação que ele tem do sertão, quando ele era criança, que ia muito lá pro sertão e tudo, e vivia muito em Itaperoá, né, nesse caso, e ele vai depois carregar isso pro resto da vida, né? Eu li recentemente que ele um dia, porque viveu muito no Recife, então a mulher dele nunca tinha ido na Paraíba, lá no sertão da Paraíba, e nem os filhos. Então os filhos já estavam um pouco já grandes, e aí ele pegou uma Kombi, levou os filhos para Itaperoá para conhecer a terra dele. E aí quando chegou na divisa entre Pernambuco e a Paraíba, assim, nesse caminho que vai para o sertão da Paraíba, né? Ariano parou o carro e botou a família do lado de Recife e ficou do lado da Paraíba, do sertão da Paraíba, e disse: vocês agora vão entrar no sagrado território do sertão, né? E isso é uma coisa que acho que quem me conhece um pouco, já acompanhou uma ou outra dessas lives aqui, eu sempre me refiro muito a essa coisa do sertão, né? E eu acho que tem o sertão, eu tenho essa identificação muito grande com o sertão, e aí que vai desde Guimarães Rosa aqui até a Paraíba lá em cima, quer dizer, ou mais ainda, que eu nunca me lembro desses mapas direito. Então assim, onde é sertão, eu me sinto muito identificado. A única coisa que eu não me identifico mais com o sertão é o calor, porque eu sou do sertão frio e a maioria do sertão é um sertão quente. Mas uma certa coisa, como o Capistrano de Abreu vai falar da civilização do couro e tudo isso, bom, irmão, e tudo isso me atrai muito. Eu vi até o João Pernambuco de Melo, né, que é autor de grandes livros importantes, acabou de lançar um livro sobre Apagando o Lampião, que é sobre a vida de Lampião e o assassinato, né, de Lampião, e ele fala mais ou menos isso, né, que no sertão aqui foi possível estabelecer uma cultura própria, porque o sertão ele é mais ou menos esse lugar do arcaico, né, que acabou sendo mantendo tradições, mantendo modos de ser, e sempre foi uma região muito mais resistente assim, a essa figura de fora, né? Então, se a gente pensar que o índio do litoral era um índio muito tranquilo, no geral, né? E o índio do sertão aqui sempre foi muito resistente, né? Então, geralmente as histórias do sertão sempre são histórias de muitas lutas para
de muitos massacres, melhor dizendo, né, para estabelecimento de cidades, de lugarejos, né? E enquanto que isso depois vai ter grandes contornos, e aí o João Pernambucano de Mello fala sobre isso, né? Quer dizer, Canudos, o cangaço e uma série de outros modos de ser do sertão, eles são muito relacionados com essa cultura, que é uma cultura que vai estar muito ligada muitas vezes a tradições que nem mais no lugar de origem delas elas existem, né? E isso é uma coisa que vai impactar na questão do movimento armorial, quer dizer, a gente tem uma influência ibérica, né? Uma influência que vem lá do Mediterrâneo ali pelos portugueses, mas também por como se diz, por espanhóis, e até mesmo quando a gente vê, né, que aqui teve a questão da Holanda, que é outra coisa que chega lá em cima, né, que também tem sua contribuição, a própria cultura dos tapuias, que eram índios bastante resistentes, né, e que sempre lutaram muito, né, contra o seu domínio, né, o domínio do seu território e tudo. E aí nós vamos ver que muitas vezes, em nome desse atavismo, quase desse arcaísmo, né, num sentido arcaico, melhor dizendo, é que o sertão se coloca, né? Então você pega aí Pedra do Reino, a Guerra de Canudos, uma série de coisas, e com todos os problemas que elas têm, inclusive, né? Porque a Pedra do Reino, ninguém está falando aqui que foi uma coisa legal ou divertida, mas assim, a gente pega e vê que há sempre um sabor de um arcaísmo, né? E todo também aí redesenhado pela cultura do couro, né? Pela civilização do couro, que é diferente da civilização litorânea ali, dos engenhos, né? A civilização do couro era diferente, então a gente tem até aquelas expressões que hoje a gente ouve. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela soltou essa expressão, né? Que o gado engorda com o olho do dono, né? Então o senhor de engenho era muito mais digamos assim, dado à preguiça, vamos simplificadamente, dado ao gozo dos prazeres que se tinha ali, né? Ou que se fazia, inclusive, né? Mas o homem do couro, ele no geral, ele tinha que trabalhar ali, né? Ele tinha que dar a sua dedicação maior, né? Para que as coisas desenvolvessem. Então, é nesse ambiente muito mais marcado por uma cultura que é preciso ser ainda muito bem desenvolvida e conhecida, né? Inclusive porque nós vamos ter em um autor como João Guimarães Rosa um sertão existencial em alguma medida, né? O João Guimarães Rosa tem frases que são o sertão do tamanho do mundo, né? E ele tem expressões sobre o sertão que são muito marcadas, e marcantes, né? Então, é dentro desse ambiente que mais no caso de Suassuna, né, que ele vai olhar, né, digamos assim, vai divisar essa característica que são características de um povo, e que o Ariano Suassuna vê nisso, né, uma grande forma da gente perceber e conhecer a própria tradição, né? Então, uma forma de ver, por exemplo, é que ela começou aí mais ou menos, o movimento armorial, ele começa na década de 70 praticamente. O Ariano Suassuna já tinha publicado algumas coisas, já tinha tido suas peças, né? Assim, algumas delas bastante difundidas já, mas ele vai começar a pensar no movimento, né? Inclusive porque ele vai fazer isso com uma turma de jovens na época, né? E o Ariano, por exemplo, vai perceber
Então, digamos assim, criar um ambiente, um espírito que vai contribuir para o desenvolvimento disso, né? Acho que aqui eu estou com a edição da Compadecida, que é de 57, se não me engano, a primeira apresentação dela, né? Então, que é bem antes. Então, aí o movimento armorial, ele vai, portanto, perceber e compreender com base em que a cultura popular nordestina, especialmente, é uma cultura popular que tem fundamentalmente um potencial de transformação naquilo que foi a tradição dos países que a gente tem como referência do erudito ou da grande arte do mundo, né? Então, assim, a maioria de nós, hoje em dia, não se toca, não tem noção muito clara disso, né? Mas muitas coisas que se desenvolveram na grande música, na música erudita do mundo, na arte erudita do mundo, ele tem raízes populares. Só que são raízes populares europeias e que, portanto, vão ter desenvolvimentos e características a partir desse lugar, desse ambiente, né? E é curioso isso que a gente pode perceber muitas coisas assim, sei lá, você pega Rembrandt, você pega Bach, você vê ali que muitas vezes a música de Bach, ela tem a origem numa música popular, uma música que a gente hoje chamaria de folclórica, né? E o Ariano, percebendo isso, ele fala, mas aqui no Nordeste, aqui no Sertão, a gente tem muito desse potencial, ou seja, a gente tem algo que é característico, algo que é nosso, assim, que a gente pode dizer realmente algo que seja marcadamente nordestino, né? Marcadamente sertanejo, e ao mesmo tempo tem nisto um potencial extraordinário. E aí é uma coisa que o movimento armorial tem e que foi o que me deslumbrou na primeira vez que eu ouvi falar, né? Que é o quê? Que é tentar transformar, né, uma arte erudita, desenvolver uma arte erudita, mas a partir dos elementos da cultura popular nordestina. E aí eu acho que depois ele ganha mais dimensões como brasileira, né? E neste sentido, o movimento armorial, ele é muito amplo. Então você vai ter teatro, né? Cinema, artes plásticas, literatura, dança e música. Então, quem conhece o trabalho do Antônio Madureira, que é um artista, né, um instrumentista, multiartista, que ele é instrumentista, é ator, é dançarino, sabe que ele desenvolve um trabalho de dança extraordinário, né? Ele olha para essa questão da dança de uma maneira extraordinária. A gente lembra muito mais das canções, mas ele tem um trabalho de dança muito interessante. E aí o que acontece? É dentro desse ambiente, portanto, de um trabalho, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dança, né? Balé, essas coisas. Mas quem olha para esse trabalho percebe muito claramente que o movimento armorial não é um movimento, digamos assim, só de loas da cultura brasileira. Ele faz loas da cultura popular brasileira, nordestina, principalmente porque ele percebe naquilo um potencial que já foi estabelecido em outros lugares, né? E que a gente também poderia ter a oportunidade de fazer isso. Então, ele louva a cultura popular, mas também louva um passo outro que a cultura popular pode fazer, como uma recomposição, uma reassimilação, uma reorganização a partir de suas próprias caracteres, né, de suas próprias formas de produzir uma arte universal, uma arte erudita, uma arte que possa ser expandida para todos os lugares. Tanto é que a gente vai ter o quinteto armorial na música, o quarteto romançal, como foi o que a gente colocou aqui no início, tem a orquestra armorial. Então são coisas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo pela turma do movimento armorial, e que ela vai levando sempre esse sabor, né, de uma cultura que pode ser ao mesmo tempo popular e erudita e ao mesmo tempo
pode sair do erudito, sair do popular e alcançar o erudito, né? Então, dentro disso, né, o ariano vai fazer muitos movimentos, vai batalhar muito e vai estabelecer essas várias frentes, né? Essas várias frentes de trabalho, digamos assim, para desenvolver a arte armorial. Então, a palavra, né, armorial, ela tem essa origem em brasões, estandartes e insígnias, né? Tem uma origem na heráldica, né? E a heráldica, no caso, né, ela é mais popular, né, mais visando mais essa coisa de olhar a cultura popular brasileira. Hoje em dia, a gente não tem muito isso com clareza, né? Mas assim, essa coisa das bandeiras, dos grupos, né? Quem lê a Pedra do Reino sabe disso, né? Essas coisas das competições, carvalhadas, né? Vaquejadas, essas coisas assim. Durante muito tempo isso era muito presente, né? Aqui no sertão. E já se perdeu em vários lugares. E aqui a gente ainda tem essa tradição muito forte. E isso gera uma composição visual. Tem um livro do João Pernambucano de Melo, que é um autor muito importante, que é sobre a estética do cangaço, né? Ele foca na estética do cangaço, mas é uma estética que vem muito fortemente dessa civilização do couro, né? Então é isso, assim, ali você vê uma arte visual muito forte. E aí a gente vai ter, por exemplo, o Gilvan Samico, que faz xilogravura, então, que é uma coisa da tradição popular no Brasil, mas que tem origens numa cultura mais expandida, né, na Europa medieval, né? E a gente vai falar também sobre isso. Então, esse lado medieval do quarteto, do movimento armorial. Então a gente vai percebendo que o movimento armorial, ele é um movimento, na minha opinião, obviamente, que ele é gerado muito por conta de pós-semana de 22, né? Eu acho que a arte moderna, não por conta da semana de 22, mas pelas consequências posteriores que a semana de 22 proporcionou no Brasil, como o romance de 30 e tantas outras coisas, nas artes plásticas, um olhar para a cultura popular, quer dizer assim, o trabalho do Mário de Andrade é fundamental para que a gente comece a restabelecer no arte um olhar positivo pela cultura popular mais fortemente, compreendendo todas as dimensões de especificidades das etnias que compuseram essa cultura e, ao mesmo tempo, esse caráter de mistura que é possível dentro disso, né? E depois nós vamos ver também que o movimento armorial e o movimento modernista, né, tem um olhar positivo sobre a arte brasileira, né? E uma arte brasileira como Aleijadinho, como José Maurício Nunes Garcia, o Padre Jesuíno, né? São coisas que a arte, que o movimento de 22, mas principalmente desses dobramentos posteriores, porque o movimento de 22 acontece muito olhando para a Europa, e é a partir de 23 que eles fazem uma viagem pelo interior de Minas que eles começam a olhar muito claramente para o Brasil, né? E para algo que o Brasil já tem. E isso me parece muito bom, eu gosto muito disso, né? E tenho pensado muito nisso, tenho lido muito o Mário de Andrade ultimamente, acho que é algo que a gente precisa retomar aí a leitura do Mário para compreender um pouco melhor todos os desdobramentos que a gente vê e todo esse movimento que é a arte de um Brasil que se compreende enquanto um país, enquanto potencial pode proporcionar para nós, né? É muito interessante a gente perceber isso, assim, quer dizer, o movimento armorial, ele, apesar de falar digamos assim, da especificidade do Nordeste, o movimento armorial, ele tem base muito forte numa ideia de Brasil, né? Tanto que uma das frases que o ariano mais gostava de dizer era fazer aquilo que o Machado de Assis falava, né? Que existe o Brasil oficial e o Brasil real, né? E o Brasil oficial sempre eu ia usar um termo aqui, mas é melhor não usá-lo,
é sempre um Brasil de fachada, um Brasil falso e muitas vezes cruel, e o Brasil real é esse Brasil profundo de uma arte, de uma cultura, de um povo que sofre, passa fome, né? Vive muitas vezes no analfabetismo, uma série de coisas, mas é capaz de produzir experiências culturais extraordinárias. Como foi, por exemplo, na Europa, né? A alfabetização da Europa não é uma coisa do século VIII, né? Do século II, do século V, do século XIII, né? É uma coisa muito mais do século XVI, né? Então a gente, e para cá, né? Não é do século XVI resolveu tudo, mas é do século XVI para cá. Então a gente, às vezes, o Brasil, ele precisa olhar para o Brasil como o Brasil perceber as suas características, seu momento na história, né? Ajustar-se àquilo que a realidade própria desse país nos coloca, né? Com todos os seus problemas, obviamente, mas com todo um potencial muito grande. Por isso que a gente fala de um Brasil real, e com o Ariano, apesar de que essa frase agora, de um tempo para cá, acabou sendo uma frase mais que foi tomada, digamos assim, indevidamente, né, por alguns grupos, mas é um Brasil profundo, né? Quer dizer assim, a gente tem um Brasil profundo. E esse Brasil profundo, ele tem origens em várias etnias, em várias culturas, inclusive culturas perdidas da onde elas tiveram seu primeiro momento. Quer dizer assim, a gente guardou coisas aqui que outros lugares não guardaram. E o Mário diz, né, que o Brasil, Mário de Andrade diz nos seus primeiros poemas, que o Brasil é um índio tocando um alaúde, né? E que perpassa todos os tempos, né? E quando a gente olha para o movimento armorial, olha para a proposta do movimento armorial, a gente tem compreensão clara do quanto isso é real. Quer dizer, o movimento armorial, por ser nordestino, por ser sertanejo, ele tem hora que ele tem coisas que na Europa já se perdeu, ninguém nem mais lembra que aquilo uma vez existiu lá. E isso é uma tradição que nós temos hoje aqui, né? E o teatro de Ariano Suassuna tem muito dessa realidade e tudo. Mas, tentando aqui, né, falar um pouco sobre as outras coisas que existem, né, no movimento armorial, então ele tem muita gente que participou, né, disso, né? Já falei aqui do Quinteto Armorial, que é talvez o grupo musical mais conhecido do movimento armorial. Depois de Ariano é a coisa mais conhecida do movimento armorial. E nós temos o Quarteto Romançal, que já falei para vocês também, que é deste artista, né, que é um quarteto de instrumental e que tem um compositor, o Antônio José Madureira, né? Se vocês procurarem Antônio José Madureira, vocês vão encontrar aí vários discos dele, com participação dele, que não tem muitos discos não, mas com participação dele, e também vocês encontram tudo isso, Quarteto Armorial, Quinteto Armorial, Quarteto Romançal, todas essas músicas vocês encontram na internet, no YouTube, aí encontra tudo. E algumas no como é que chama? No Spotify. E aqui, ó, tá tocando ou não tá tocando? Aqui tem um grupo que eu acho que é de Santa Catarina, chama Rosa Armorial. E que eles vão aí buscar na tradição armorial, no movimento armorial, na música armorial, a influência. É um grupo recente, tá postando, tá desenvolvendo coisas agora. Não é nordestino, né? Mas perceber o valor desta música, desta cultura, desta forma de ver as coisas na vida. Então, se quem quiser ver, eles fazem apresentação. Antes da pandemia estavam fazendo apresentações, né? E então tem tudo isso aí no YouTube, é bem tranquilo de encontrar. Inclusive um disco do Antônio José Madureira sozinho, outro com o Rodolfo Strauter, que é aquele um contrabaixista
do grupo Pau Brasil. Então tem muita coisa aí para vocês procurarem encontrarem sobre isso, né? E tem o Gesta também, que é um grupo novo que também tem raiz armorial. Estou dizendo isso porque o movimento armorial ele influencia, só que ele hoje ele ainda é muito pouco conhecido, né? E eu acho que a intenção aqui um pouco é, como eu tenho feito aqui nessas minhas lives, é dar a conhecer coisas que estão ainda pouco conhecidas entre nós, pouco desenvolvidas entre nós. O Antônio José Madureira, para mim, é talvez, e eu digo isso assim porque às vezes a gente afirmar muitas coisas que às vezes não conhece, né? Mas para mim talvez seja o maior compositor brasileiro vivo, seja o Antônio José Madureira. Eu acho que ele tem uma música muito boa e ele não tem assim pretensões estratosféricas e manteve-se fiel ali àquele caminho, né, que ele mesmo quis desenvolver, que ele mesmo quis perseguir. Então eu gosto muito da música do Antônio José Madureira, mas muito mesmo. Infelizmente não tem tanto disco, tanta produção. E por isso que eu digo que foi para mim uma das maiores alegrias, porque eu comprei os CDs, depois eu fui roubado, infelizmente. Esses CDs eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e tive aí mais ou menos uns 600 CDs roubados, né? Uma certa feita, invadiram a casa lá e pegaram os CDs, e nessas capinhas, né, que ficam muitos CDs, e levaram, né? E aí eu fiquei uns 13 anos sem comprar CD, só para dar a dimensão do trauma. Mas eu tinha o CD autografado pelo Antônio José Madureira, que eu tenho realmente uma admiração muito grande pelo trabalho dele, né? Então assim, é um artista que eu acho que o Brasil, como tem aquela música antiga, né? O Brasil não conhece o Brasil, para mim, o fato do Antônio José Madureira ser um cara pouco conhecido, ele ainda está vivo, né? É um sujeito que está aí. Tem um irmão, que eu esqueci agora como é o nome do irmão dele, também é compositor, mas aí é mais experimentalista. Tem coisas boas também, mas o Antônio José Madureira, eu acho que é aquele tipo de coisa que qualquer um de nós que ouvir vai perceber, pode perceber, melhor dizendo, a grandeza desse trabalho que ele tem, né? O quinteto armorial, a maioria das composições são dele, e o quarteto romançal também. Então, depois do Ariano Suassuna, eu acho que o maior artista do movimento armorial é o Antônio José Madureira. Mas o movimento armorial, ele tem também outros artistas importantes, né? O Francisco Brenan, que já foi na oficina Brenan em Recife, ou conheceu o pai do Brenan, né? Eu acho que é pai, ou é tio, agora me falhou. Um artista plástico, você também consegue ver vídeos sobre o Francisco Brenan facilmente no YouTube, tem livros sobre ele, com distribuição gratuita, postado aí na internet. Então é um artista também muito, muito significativo, mas um trabalho mais conceitual, mais complexo, enquanto que o Gilvan Samico, por exemplo, é um outro desse artista plástico que tem um trabalho mais, digamos assim, mais palatável, mas não menor, né? É um trabalho também grandioso, e ele tem algumas gravuras, algumas estilogravuras que são coisas muito, muito, muito ricas, né? Muito bonitas, muito extraordinárias. Vira e mexe, eu antigamente postava uma dessas gravuras do Samico no meu Facebook, né? Então a gente tem, portanto, um conjunto de artistas que são extraordinários. Como eu falei, tem o Antônio Nóbrega, que era um cara que tocava no Quinteto Armorial, que tem um trabalho muito grande, muito rico, também com base nessas raízes populares. Eu já vi algumas apresentações do Antônio Nóbrega, uma delas aqui na minha cidade,
há muitos anos atrás, e ele fez uma roda no meio da praça, a gente ficou lá, todo mundo no final do espetáculo, e foi assim, são artistas que estão aí ainda na ativa, talvez não mais com essa força do nome do movimento armorial, mas que estão produzindo. Outros infelizmente já morreram, não estão mais entre nós, mas deixaram seu legado, deixaram sua contribuição muito grande para todos nós. E é isso, assim, se você é brasileiro, tem que conhecer o movimento armorial, conhecer as obras desses artistas. Se você é nordestino, você tem uma obrigação ainda maior do que qualquer outra pessoa. Se você é do sertão, você já está atrasado se não conhece o movimento armorial. E a gente precisa dar a conhecer isso. O Brasil é um país extremamente rico de arte, né? De cultura. Nós temos muita coisa boa. A gente não deve nada a ninguém. Agora, obviamente, nós temos nosso período na história. Nós temos nosso momento de desenvolver isso em maior ou menor grau. Então, tudo isso, como é que se pode dizer? Tudo isso tem suas características, né? Eu estava lendo ontem um texto do Otto Maria Carpo. Ele falava muito uma coisa, estava falando sobre Ouro Preto, né? Talvez até faça uma live sobre Ouro Preto em algum momento, porque eu morei lá. E acho que também nesse clima que eu estou vivendo, pré-semana de 22, que eu já estou vivendo os 100 anos da semana de 22, talvez seja uma coisa importante a fazer. Mas o Otto Maria Carpo, ele coloca lá, quer dizer assim, você não vai encontrar catedrais góticas no Brasil, mas você não vai encontrar o barroco com as características da Europa, né, de Praga, da República Tcheca, da Alemanha. Você não vai encontrar o barroco aqui no Brasil ou em Ouro Preto. Você não vai encontrar uma série de coisas que são características do tempo histórico que foram feitas e criadas na Europa. Mas a Europa também não tem Ouro Preto, entende? A Europa não tem a Capela de São Francisco da Ordem Terceira que está no Pelourinho. A Europa não vai ter Antônio José Madureira. A Europa não tem Ariano Suassuna, João Guimarães Rosa, Machado de Assis. Então, às vezes, a gente olha para outros países como se nós tivéssemos que ter o que eles têm e não percebemos que nós temos coisas que eles não têm. E isso deveria ser para nós motivo de alegria. A alegria que eu digo aqui é de perceber que a gente tem uma cultura e um modo de ser no mundo próprio, que tem contribuições a dar, que já deu, não é uma coisa de ainda no futuro, como eu já vi numa palestra esses tempos atrás, dizendo assim, o pêndulo do Brasil está por vir. Não, o pêndulo do Brasil já tem. O Brasil já tem uma grande tradição cultural, quer nas artes plásticas, de Mestre Ataíde, Aleijadinhos e outros, até Gilvan Samico, Zul Campos, que é aqui de Vitória da Conquista, que é um artista importante para nós. Então, assim, o Brasil tem arte plásticas muito boa. O Brasil tem música de José Maurício Nunes Garcia, Vila Lobos, Antônio José Madureira, e eu estou falando de música erudita, né? O próprio Alomar. Então, assim, nós temos uma tradição cultural extraordinária e não devemos nada dentro daquilo que nós temos, e temos que perceber isso, que o que nós temos muitos não têm. Mas aí vem aquele problema brasileiro básico, né? Os brasileiros, isso é estatístico, visitam museus na Europa e não visitam museus no Brasil, né? É uma coisa curiosa, assim. Toda vez que brasileiros viajam para a Europa, eles visitam os museus lá. Você chega aqui para um brasileiro e pergunta quando ele visitou um museu aqui no Brasil, você vai ver que raramente ele vai dizer. E ainda vai jogar na sua cara, dizendo, mas lá na Europa tem um Louvre, né? Aí eu falo, pois mas aqui tem o Museu Nacional, aqui tem um museu regional, aqui tem um museu Casa Padre Palmeira, estou falando aqui de museu de minha cidade, né? Mas a gente tem ali o MAM, o MASP, né? Tudo isso
o Museu de Arte Sacra de São Paulo é um museu belíssimo, né? Tem Aleijadinho lá, cara. Você entra lá, dá uma volta, você encontra 3, 4 peças de Aleijadinho. Quer dizer, você ficar frente a uma obra de Aleijadinho, você está ficando frente a uma obra de um dos maiores artistas da história da humanidade. Lógico que tem Rembrandt, que tem Michelangelo, e quando eu posso, eu vou e fico, né? Quando eu vou no MASP, eu passo muito tempo na frente dos Rembrandts, que eu sou muito fã de Rembrandt, na frente dos Rafaéis, né? do quadro de Rafael que tem lá, Rafael de Sanzio, que eu gosto muito, e de tantos outros, mas eu tenho muita alegria de passar também momentos frente a gente como Aleijadinho, né? Como o Gilvan Samico, como o Fernando Berenan, como o Zul Campos e tantos outros. Então, é neste sentido que a gente não tem muita coisa que tem lá, mas tem coisas que lá não tem, né? E Ouro Preto e o colonial brasileiro, a arte colonial brasileira, alguns chamam de barroco brasileiro, eu prefiro chamar colonial, ela está aí para nos mostrar que temos muito a oferecer para este mundo, né? E aqui, minha gente, como é uma live sobre o movimento armorial e o próprio Ariano Suassuna, eu vou fazer aquela breve mostração de livros, né? Que eu sempre faço nas lives, né? Então, assim, sobre o movimento armorial, eu só encontrei 2 livros meus aqui sobre o movimento armorial. E esse aqui, que é Em Demanda da Arte Popular, da Poética Popular, da Ildelete Musar Fonseca dos Santos, que é Em Demanda da Poética Popular, Ariano Suassuna e o Movimento Armorial. Então, é um livro que vai trazer muita informação, inclusive da recepção, das características, muitas estilogravuras, né? Imagens mesmo de coisas que foram. É um livro assim muito bom. Ele pega aqui, faz uma tipologia do Romance da Pedra do Reino, por exemplo, ó. Mostra aqui as personagens, o que tá, da onde vêm as tradições, né? É um livro que eu gosto muito. É um livro hoje está bem difícil de achar, mas ele tem partitura das músicas do Antônio de Madureira e de outros, né? Que compuseram. Então, é um livro muito do Egildo Vieira, né? Que é outro compositor também, que foi do movimento armorial. Aqui está o galope do Antônio de Madureira, né? E aí vocês vejam que é um livro que tinha e que tem o desejo muito de expor, né? De colocar o movimento armorial, de dar subsídios. Por quê? Porque o movimento armorial ele não teve, com certeza, a receptividade que outros movimentos no Brasil tiveram, né? Talvez por conta de estar aqui mais fora do eixo Rio-São Paulo, mais fora desse centro aí, e ficou muito marcado pela figura do Ariano, né? Assim, muito marcado por ele. E aqui tem um outro que eu comentei um pouco sobre ele, que é o Sertão Medieval, as origens europeias do teatro de Ariano Suassuna. O Suassuna falava muito que o teatro dele também tinha origem no teatro dos índios, né? Na forma como os índios fizeram teatro aqui, mas obviamente que os autos medievais, né? Aquelas histórias morais que o Ariano subverte muitas vezes, né? Ele não tem personagens, digamos assim, moralistas, não é a onda do Ariano, né? Mas ele tem essas histórias, esses contos que a gente chama de contos morais, que não são moralistas, não entendo errado, mas são histórias, pequenas histórias. E o que acontece? Esse livro, ele para quem gosta de teatro, né? Para quem tem interesse em teatro, esse livro é um livro muito bom também. É um livro tudo difícil de encontrar hoje, mas que não são livros, digamos assim, o fato de ser difícil não quer dizer impossível, né? E muitas vezes também a gente precisa entender como esse teatro, porque o teatro foi uma das coisas mais fortes do Ariano Suassuna, né? E
no primeiro momento a gente vê isso, depois que virou filme, a gente vê, né, a série do Auto da Compadecida, aí a gente vai tendo mais visão disso, né? E aí tem esse livro aqui sobre teatro, que tem alguns pontos que destacam o Ariano nele também, né, nesse livro. Então esse assim, se tivesse que sugerir um livro para comprar sobre o movimento armorial, eu sugeriria este aqui. E eu tenho outros que eu não encontrei, eu tenho uma ligeira sensação de que possam estar emprestados com Bit, né? E que é um amigo meu que a gente empresta muito livro um ao outro. E saiu recentemente essa maravilha aqui, minha gente, ó, que é o teatro completo do Ariano Suassuna. Ou seja, aqui tem todo o teatro que o Ariano produziu. Eu deixo um plástico aqui para ajudar a proteger, mas está enfeiando aqui Então tem as comédias, as tragédias, os entremeses, né, que é os entremeios ligeiros, os entremeios maiores, o teatro traduzido, que o Ariano traduziu assim, Antífona de Sófocles, a panela de Plauto e as trapaças de Escapim do Molière, né? Então por aí você já tem uma ideia de por onde passa também a cabeça do Ariano e por onde passa aí as suas influências, né? O Molière é uma influência muito forte, ele tem peças como o Rico Avarento, o Santo e a Porca, que são muito marcadas aí por uma influência do Molière, né? do Avarento, por exemplo. E essa coleção, esse teatro completo do Ariano, e aqui marca a importância de como o Ariano, né, o teatro do Ariano, ele é importante, né, como ele é algo que marca a vida do Ariano, né? Você vê que é uma edição também de livro assim primorosa. Olha essa capa aqui, né? Das tragédias, essa capa aqui das comédias, né? Então tudo isso baseado numa arte armorial, numa arte que vai ter aquilo lá das estampas, né? Dos brasões, né? E são livros também muito bem editados, né? Eu acho que o trabalho da Nova Fronteira tem que ser louvado nessas publicações do Ariano mais recentes, né? E aqui é o último livro que o Ariano terminou de escrever, que é o Dom Pantero, No Palco dos Pecadores, que é um romance, que é o último romance que o Ariano escreveu, que eu ainda estou, digamos assim, labutando com ele, que eu estava com muita expectativa com esse romance. Quando ele saiu, eu acabei não me identificando muito ainda com ele, então preciso fazer outras releituras dele para poder chegar às pazes, né? Porque é o grande trabalho assim, da vida do Ariano. Este livro é o final de uma trilogia. E para vocês terem uma ideia, olha como é que o livro é feito. Ele tem muitos detalhes gráficos. O Ariano fez muitos desenhos, praticamente quase todas as páginas têm desenhos, né? Tem ilustrações que têm a ver com o texto, sabe? Então é um romance que eu diria um romance, vou usar um termo aqui que vão me matar depois, mas um romance muito pós-moderno, com muitas características da pós-modernidade, de juntar imagens, textos, como chama? Os diálogos separados, os diálogos como se fossem peças, umas coisas assim. É um negócio que ainda como eu falei, é um trabalho que eu ainda estou vendo. Eu tenho algumas peças também separadas, porque eu comprei antes, aqui não estou com todas elas que eu tenho aqui não, aqui é a peça mais conhecida, né? E aqui tem a Pena e a Lei e Uma Mulher Vestida de Sol. E eu tenho outras peças lá, e estou vendo aqui o que eu vou fazer com esses livros soltos, né? E esses livros soltos são bons, que é melhor de emprestar, né? Assim, enquanto que uma edição de um teatro completo, eu tenho que melhorar muito ainda espiritualmente para ser capaz de emprestar com tranquilidade. E aqui nós temos para mim, maior livro de Ariano Suassuna e com certeza um dos maiores livros da história da literatura mundial, que é o romance da Pedra do Reino, que tem um nome
completo é O Romance da Pedra do Reino, O Príncipe do Vai do Sangue e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Essa edição aqui, como vocês vão perceber, ela é a terceira edição deste livro, que foi publicado pela primeira vez, agora eu não estou aqui com a informação, mas ele é publicado, O Romance da Pedra do Reino. Cadê você, meu filho? Ele é de 71. Em 72, esse livro, essa edição, estava com a terceira edição já. Ou seja, foi um livro que saiu e fez muito sucesso, mas acabou não tendo, assim, digamos, a mesma... Eu acho que ele está aqui no patamar de Grande Sertão Veredas, Vidas Secas e tal, e não teve tanto isso. Eu acho que o Ariano precisa ser redescoberto, né? Este livro, minha gente, é um negócio assim genial, extraordinário. Eu comprei em 2000, no ano 2000, li no ano 2000, então tem 20 anos que eu li esse livro. Foi quando eu morei no Rio que eu comprei. Não, eu li antes, agora eu não me lembro se eu li antes ou se eu comprei quando eu comprei no Rio, que eu li. E comprei dois, dei um para Beat, por exemplo, Então, só que na minha mão ele tem 20 anos. Esse livro é mais velho que eu, ele é de 72, então vocês aí tiram. E eu pretendo ainda um dia fazer muitas coisas a partir desse livro aqui. E ele é uma trilogia. O primeiro livro é este, A Pedra do Reino, e o último é o Dom Pedrito. Esse aqui foi de 71, esse aqui saiu publicado em 2017, 2018. Então vocês imaginem aí, foi pós-morte, né, do Ariano. E tem o segundo, e o segundo é o seguinte: o segundo livro é que é a história do rei degolado nas caatingas do sertão, ao sol da onça caetana, né? Este romance, ele foi... o Ariano não quis mais publicá-lo. O Ariano, nesse livro, ele disse que estava muito ainda marcado na escrita, né? Porque já tinha sido muito tempo depois, mas muito marcado pela morte do pai dele, pelo assassinato do pai. Então ele acabou não proibindo a reedição desse livro. E eu tive uma sorte muito grande, porque quando eu morei no Rio, nesse ano de 2000, eu descobri uma edição desse livro na biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, que ficava ali próximo não sei se acho que fica ainda, próximo da Igreja da Candelária. Oi, Nilma, olha que eu vi aqui, sua manifestação. E eu descobri esse livro lá. Ele é um livro curto, não é grande, assim como esses dois. Então eu li esse livro. Eu cheguei lá no Centro Cultural Banco do Brasil, sentei lá e li esse livro. Cheguei de manhã, saí no fim da tarde e li esse livro nessa mesma época. E realmente é um livro muito triste, muito pesado. Não sei se vão reeditar mesmo. Então eu acho que parece que tem reeditado, mas não tenho certeza. Se já teve essa reedição, não encontrei ainda para comprar. Também não procurei para comprar, porque tem essa coisa do Ariano ter pedido para não publicar, e aí eu fico vivendo esse drama ético, digamos assim, de ver ou não ver, né? E, portanto, essa trilogia ela é uma trilogia que hoje praticamente você só tem 2 livros, que a gente não encontra esse outro livro muito facilmente. A História do Rei Degolado, eu acho que ele vai ser publicado em algum momento, vou comprá-lo em algum momento, eu tenho realmente muita admiração pela obra do Ariano Suassuna. E uma coisa que é curiosa é que o Ariano Suassuna fez a gravação de um disco de poesias. Eu não encontrei este livro de poesias dele editado, mas eu encontrei esse CD, que infelizmente também me foi roubado, né? Mas tinha um trecho desse CD na internet, aqui no YouTube. Eu estou olhando agora e não está aqui não. Mas esse CD também é muito bom, porque o Ariano faz uma introdução do poema, contando tipo uma história que o motivou a escrever aquele poema, e depois ele vai e começa a declamar este poema. É um negócio bem, bem bonito, assim, e eu me emociono muito com a leitura do Ariano, que tinha uma voz fraquinha, né, mas
que quando lê os seus poemas, lê de maneira muito bonita. E eu encontrei com Ariano Suassuna uma vez em minha vida, aqui em minha cidade mesmo, aqui em Vitória da Conquista. Houve um festival da juventude, se não me engano era esse nome ou não tenho bem certeza, mas ele fez uma apresentação naquela aula espetáculo, né, que a gente quase não ouviu direito, como é que é o nome? No Centro de Convenções ali, Edivaldo Franco. Então eu estava aqui coincidentemente nessa época, porque eu morei praticamente 18 anos fora, né, aqui de Conquista, e entre idas e vindas, e numa dessas eu estava aqui e participei deste momento, assim, né? Não tive como falar com ele pessoalmente, nem coisa do gênero. Eu acho até que eu levei o Romance da Pedra do Reino para ver se eu conseguia um autógrafo, mas esse tipo de evento, né, minha gente, fica muito cheio e muita gente que tem a disposição, digamos assim, para a tietagem, coisa que eu não tenho, né, assim, felizmente não tenho a disposição para tietagem. Eu gosto de tietar os outros lendo, né, seguindo a obra, fazendo uma live dessa, esse é meu modo de tietar o Ariano. Mas aí eu tive essa alegria de estar no mesmo lugar, fiquei perto dele uma hora assim que tinha uns amigos meus que tocaram naquele dia, fizeram a introdução, né? Cantaram, conheceram, né? Tiveram essa alegria de conhecer. Eu acho que um até pegou autógrafo dele nos livros também. Mas o Ariano Suassuna não é alguém para a gente vandalizar uma estátua, mas também não é para a gente só ficar nas redes sociais reclamando de quando fazem isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer a verdadeira homenagem a esses gênios da arte brasileira, que são muitos, realmente acessando a sua obra, dando a essa obra a verdadeira ou a devida reverência, dando a essa obra a nossa atenção e a sua expansão, levando outros a conhecer, né? Eu penso que o melhor que a gente faz é restabelecer a estátua de Ariano lá, na Rua Aurora, lá em Recife, mas é também nos dedicarmos à obra dele, conhecê-la mais, aprofundá-la mais. E o convite que eu faço também é que vocês conheçam os outros artistas do movimento armorial, o Antônio José Madureira, o Antônio Nóbrega, Gilvan Samico, o Fernando Brenan, o próprio Guerra Peixe, que tem o Mourão, que é uma música que entrou para a história aí do movimento armorial, e esses outros que estão aí reverberando hoje essa arte armorial, como o grupo Rosa Armorial, o grupo Gesta, tem outros, né, que estão aí, que o próprio Antônio Nóbrega, que continua ainda com o Teatro Brincante lá em São Paulo, fica na Vila Madalena. Então é uma forma da gente realmente manter esta arte viva, esse movimento vivo, um movimento que quer juntar isso, a arte erudita e a arte popular nordestina. Eu, como nordestino, uma pessoa do sertão, tenho verdadeira loucura por essa arte, por essa forma de expressão que o movimento armorial, que o Ariano Suassuna nos proporcionou e nos proporciona ainda hoje. Bom, então, por hoje é isto. Vou terminar aqui. Lucas não está aqui para fazer pergunta, que é geralmente quem faz perguntas. Espero que quem venha ver essa live depois, quem esteja aqui agora e quem venha ver depois, possa dedicar um tempo aí a ouvir um pouco essas músicas, como estão no YouTube, como eu já falei, e também a arte armorial no seu conjunto. É só procurar esses artistas. Eu vou até botar uns links no YouTube quando esse vídeo estiver lá no YouTube. E vamos realmente olhar para esse Brasil profundo que Machado de Assis, Ariano Suassuna e tantos outros, Aleijadinho, José Maurício Nunes Garcia e tantos outros nos dão como os artistas populares
nos dão e porque a gente está com grande risco de perder esse patrimônio artístico que nós já temos. De novo, o Brasil não tem muitas coisas que outros lugares proporciona na mudança, né? Sermos o que somos, sabendo que isso também se altera com o tempo. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem tem a live sobre redes sociais com o Leonardo Soares, que é da área de marketing, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá bom? Abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.